Marcas pelo Mundo veio visitar a Liulara TBWA e bater um papo com Márcia Esteves. Márcia, que é uma das líderes, CEO da agência e agora assumiu um cargo muito importante na ABAP, né? Foi eleita a presidente, a primeira mulher na história da entidade. Queria que você me falasse um pouco desse desafio e muito obrigada por me receber aqui na agência. Uma delícia recebê-la, a casa é sempre sua, estou feliz demais depois de tantos anos de pandemia, fazendo calls, te vendo pela tela, nos vermos aqui na nossa casa. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo espaço. E um ano muito feliz, um ano muito especial, de muito desafio. Eu acho que é o primeiro ano de fato de retomada, né, para o presencial dos eventos, a gente está se libertando do medo do abraço. E junto com tudo isso, essa presidência da ABAP, eu já estou na diretoria desde 2018, então eu já venho há um bom tempo fazendo parte de tudo isso. E eu acho que ser a primeira mulher me coloca uma responsabilidade cada vez maior de não ser a última mulher. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa para entregar. E vai ter uma agenda repleta aí de união das agências, é isso? Exato. Eu acho que a gente passou por anos muito desafiadores, né? Eu acho que o mercado de propaganda vem se transformando muito. O mercado de comunicação em geral. E eu acho que é tempo da gente se unir. Eu tenho feito um convite aberto, mesmo antes de assumir, para todos os líderes de agência, todos os líderes do mercado, na verdade, para que a gente consiga se unir, concordar em discordar e fazer disso um processo cada vez mais rico e poderoso para o nosso mercado, porque eu acho que quando a gente se une, nós somos imbatíveis, e eu acho que está faltando muita união, conversas difíceis, conversas fáceis, mas tem um objetivo comum, que é de colocar assim, o setor de comunicação, mantê-lo, né, entre os mais relevantes do nosso país. Então, eu estou muito feliz, muito honrada em fazer parte desse momento na ABAP também. Agora, a Liulara vive num bom momento, né? No final do ano passado, completou 30 anos de atuação no mercado publicitário. E esse ano já começou anunciando novidades, contas, tem crescido dentro dos próprios clientes, né? Queria que você me falasse um pouco sobre esse momento da agência, inclusive desse reposicionamento que aconteceu no final do ano passado, nesta data que celebrou os 30 anos. A Liulara é uma agência de verdade extraordinária, assim. Eu acho que é mais um presente. Eu sempre digo que a minha carreira é cheia de presentes, né? Eu ganho amigos, eu ganho, enfim, só literalmente presentes nessa construção desses últimos 20 e poucos anos, que parece que foi ontem, mas já faz um bom tempinho que eu estou nessa estrada. E é muito interessante porque quando a gente completou 30 anos, naturalmente a gente olhou para a nossa história, não só para honrá-la, mas também para entender essa solidez e esse lugar que nós estamos, né? E a Liulara, ela nasce em 92 com dois gênios, né? O Luiz Lara e o Jacques Liu, e até 2007, que é o que a gente brincou de ser uma primeira temporada. Quando a gente olha, a Liulara trouxe para o Brasil, ou lançou no Brasil, boa parte das marcas que até hoje, né, e vão perdurar sem dúvida nenhuma na história. A gente lançou Tim, trouxe Natura, lançou Friboi. Quer dizer, foram marcas que, de alguma forma, a história da agência se confunde com a história da propaganda do país, né? São propagandas grandiosas, mas, acima de tudo, são marcas muito bem construídas desde o seu início, que não param de crescer. Depois, em 2008, a TBWA compra, né, a Liulara, então nós nos transformamos em Liulara TBWA. E aí vem muita coisa legal, clientes globais, a Apple chega junto com a TBWA, a Nissan, e aí isso vai somando, né, o que a gente tem ali de sobrenome, que é a Agência da Disrupção, que para todo mundo é uma palavra da moda, mas para nós é a nossa marca registrada. E já há bastante tempo, né? Desde 92 também, Jean-Marie Dru escreve livros, né, que é o chairman global da TBWA, e registra, porque ele trouxe esse inconformismo para a nossa cultura, que é muito legal. Quer dizer, a gente está sempre em transformação, né? O mundo vai se transformar o tempo inteiro e a gente não pode se acomodar, né? O que está bom hoje, amanhã pode ser que não esteja. E a gente acredita muito que time que está ganhando, a gente muda para continuar buscando esse crescimento, esse conhecimento. E aí eu chego em 2019, nessa agência linda, sólida, feliz, com a missão de dar continuidade, de olhar para esses próximos 30, 60, 100 anos dessa marca linda, dessa agência incrível,
E eu te diria que, assim, os últimos 3 anos, apesar de, naturalmente, né, serem anos muito difíceis, pandemia, anos, de certa forma, tristes, quando a gente olha para dentro da agência, foram anos muito felizes, a gente ganhou muita marca, a gente consolidou muito a relação com os nossos clientes, a gente se estruturou abrindo novas unidades de negócio, então novas capacidades de serviço, e-commerce, produção, enfim, performance, design. Quer dizer, a gente foi abrindo especialidades para servir os nossos clientes e para que a gente pudesse trazer o que a gente acredita que é o mais importante hoje. Para você construir uma marca, você precisa de uma ideia e de capacidade para falar em plataforma de marca, né? Porque tem muita opção, muito meio, muito formato, mas a gente não fala de meio de formato, a gente fala de ideia e onde essa ideia pode viver, e para isso você tem que ter capacidade de entrega. Então, a gente está feliz, a gente sabe que tem muito por fazer, o que é ótimo, então a gente olha para frente com vontade de fazer mais, mas a gente está muito feliz, muito grato às nossas marcas, aos nossos clientes e à nossa equipe, aos nossos colaboradores que atravessaram uma barra, né? Eu acho que foram anos, de novo, bastante desafiadores, mas aqui seguimos firmes e fortes, olhando para frente. Márcia, você já é veterana em comunicação, tem Fala vários assim, anos. sou jovem. É jovem, mas já tem muita Tô brincando, bagagem tô mesmo brincando. na comunicação. E acompanhou muitas transformações, né? Agora, principalmente, a gente vê o mercado muito falando sobre inteligência artificial, chat GPT. Como é que você enxerga essas novas plataformas dentro da indústria da comunicação? Eu adoro, né? Assim, eu adoro a mudança, né? Eu sou apaixonada por tudo que aparece de novo, mesmo que seja só uma tendência que vai acabar logo. Eu acho que é um privilégio para nós, comunicadores, podermos assistir a evolução da humanidade, né? Nos nossos olhos, no nosso trabalho. Quer dizer, eu sempre falo, aprender a fazer uma campanha para o celular faz parte da evolução, porque alguns anos atrás não existia o celular. É tão maluco, as coisas acontecem tão rápido que a gente não para pensar e avaliar, que assim, não é sobre a comunicação, mas a comunicação acompanha tão rapidamente tudo isso que a gente naturalmente aprende muito, e tem que aprender muito e muito rápido. Falando de inteligência artificial, é natural que eu tenha, né, um lado é apaixonante, um lado é aterrorizante, né? Eu fico sempre nesse meio do caminho, eu tô tentando buscar o equilíbrio como sempre. Mas por quê? Porque naturalmente, se bem utilizada, e se utilizada de forma correta, eu acho que não é mais uma ferramenta, mas é uma grande mudança na forma em que a gente vive, em que a gente faz diversas atividades, independente da comunicação ou não. Se mal utilizada, é um problema fatal para o mundo. O que eu acho olhando para os nossos clientes, né, falando pela agência, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Ninguém ainda está pronto para colocar suas marcas nas ferramentas que estão disponíveis. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque em geral, a comunicação é pendular, né? Vai todo mundo para o digital, agora vai todo mundo para o display, agora todo mundo para a programática, agora todo mundo para o search. Se a gente olhar, a gente sempre foi muito pendular no sentido de ir de uma forma muito forte para algum meio ou para algum canal, para aprender enquanto faz, e depois a gente busca o equilíbrio. Nesse caso, acho que a gente tem que dar um passinho atrás. Dá para aprender, não necessariamente expondo as marcas. Por quê? Porque hoje ainda não existem ferramentas, as pessoas, de alguma forma, não leem ali as linhas finas, os contratos, e eu leio bastante, leio tudo, não sou eu, como toda agência. Hoje, quando você utiliza determinadas ferramentas, você está dando direito a propriedade intelectual do que você fizer ali para essas ferramentas. Por exemplo, como é que faz? Como é que funciona isso? Quer dizer, eu subo uma imagem de um cliente para fazer uma campanha, essa campanha não é mais do meu cliente, ela é da ferramenta. Isso é só um pequeno exemplo. Sem contar todas as outras questões. Falta uma legislação. Eu acho que falta tempo, acho que a gente tem que testar. Então a resposta é, a gente tem que testar, a gente tem que aprender, mas não necessariamente sair correndo fazendo campanhas sem entender exatamente qual é o uso, o porquê do uso, quando utilizar ou quando não utilizar. Eu, como eu sou, você disse, veterana, eu sempre acredito que a humanidade tem um papel bastante importante. Nada substitui o calor humano,
Nada substitui o cheiro do bolo da nossa avó, que sempre vai ficar na nossa memória. A propaganda tem essa missão, né, de causar essa sensação, uma música que te lembre a sua adolescência, e você para assistir uma propaganda em qualquer meio ou qualquer canal. Então, a propaganda tem essa função e ela é humana. Então, este equilíbrio é muito importante. Achar que a gente vai virar uma fábrica de formato e que a inteligência humana, que a emoção não faz sentido, eu acho uma loucura. Agora, buscar ferramentas que nos ajudem a facilitar coisas que não necessariamente necessitam de emoção, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado e eu recomendo que todo mundo estude bastante inteligência artificial antes de sair utilizando, porque lá na frente vai poder se arrepender. Falando em liderança, você lidera um time aqui com cerca de 200 pessoas e a gente vê que cada vez mais o líder tem que ter aquele papel muito humano, como você está falando, em relação às campanhas, e também estimular para que as pessoas trabalhem cada vez mais engajadas por aquela causa, por aquele cliente. Como é que é liderar esse time aqui? Qual é o seu segredo aqui para deixar todo mundo dançando a mesma música? Como é que é fazer ser maestro desse time tão bacana que vocês têm aqui? Eu tenho sorte, privilégio de trabalhar. Agora eu vou ser pouco humilde, mas para mim eu trabalho com as melhores pessoas do mundo, profissionalmente, pessoalmente falando. Então eu brinco que eu não lidero nada, eles que me lideram, porque eu tô aqui para servi-los e para entender de verdade como eu crio condição para cada um poder crescer e se desenvolver, né? Assim, a minha missão é trabalhar todos os dias com pessoas muito melhores do que eu e que a gente tenha o ouvido para aprender a trocar e a humildade para saber que a gente está todo dia aprendendo e que numa agência a ideia nasce de qualquer lugar, ela nasce dentro de uma sala e ela não é hierárquica. E não necessariamente do departamento de criação, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem eu tenho assim algumas crenças e regras, né, e que eu acho que facilitam para que a gente possa trabalhar de uma forma absolutamente feliz e integrada. Primeiro, a cultura, né? A cultura tem que ser mais forte do que tudo. Os nossos valores estão nas nossas paredes, a nossa missão é muito clara, o nosso propósito é muito claro e de novo, nada disso é negociável, né? Antes das pessoas entrarem aqui, a gente combina tudo isso, porque não é negociável, né? Respeito não é negociável e por aí vai. Colaboração não é negociável. Então, a cultura, né, que é liderada pela Elise Passamani, é um ponto muito importante para a gente. Uma mesa redonda em que todo mundo tem a voz, para mim é bastante importante. Quer dizer, eu não... a minha missão é proteger e servir a minha equipe, não é mandar e falar como deve ser feito. Então eu acho que isso é uma inversão bastante importante, porque quando uma agência depende de uma voz para dizer ou para de alguma forma falar como deve ser feito, você acaba tornando as pessoas muito mais executoras e muito menos pensadores. Uma agência é feita de pensadores. Tem uma execução importante? Claro que tem, né? A cozinha de uma agência é bastante importante, no sentido de uma execução muito complexa, mas eu tenho muita convicção de que as pessoas têm que ter autonomia para fazerem o que é o correto, o que é o certo e o que é o ideal para as nossas marcas. E eu acho que é assim que a gente faz. É uma mesa redonda em que todo mundo tem espaço, todo mundo tem voz e a gente é feliz. A gente é feliz porque a gente se torna amigo, porque a gente cria relação de confiança, os nossos clientes entendem isso também como uma relação de confiança. Então, é uma agência que não tem barreira. É uma agência que está todo mundo aqui para crescer, para se desenvolver, para fazer com que as nossas marcas cresçam. Eu acho que isso acaba virando, dentro da nossa cultura, um ciclo de confiança e que todo mundo quer o melhor de todo mundo. Ninguém quer o que é de ninguém. A gente quer o melhor para cada um de nós e para todos. E isso vai gerando um pouco dos Avengers, sabe? Um monte de gente diferente, mas quando a gente se une, a gente domina o mundo. E é um pouco disso, assim. Individualmente, a gente tem uma força. Cada um tem uma força específica, mas quando a gente junta, no mínimo a gente vai dar risada e vai fazer bagunça e ser feliz. Então, já é um bom começo. Márcia, a gente sempre comenta que o tempo passa muito rápido, né? Quais são suas expectativas para esse ano de 2023? E com relação à agência? É um ano bastante desafiador, por incrível que pareça, apesar, né, a gente tem celebrado muita vitória, a gente tem... e quando eu digo vitória, pode ser simplesmente um almoço feliz,
com alguns dos nossos clientes celebrando resultados, celebrando... É importante dizer, às vezes a gente fala, a vitória só ganha, não é sobre ganhar só conta. Muitas vezes a vitória é uma conversa difícil, que a gente sai num lugar melhor. A gente está num ano muito feliz nesse sentido, a agência está cheia, a gente aprendeu a voltar de forma híbrida, mas aprendemos a voltar respeitando o todo. Então, tem um lado muito feliz, muito empolgante, mas tem um lado muito desafiador, quer dizer, é uma guerra que não acaba, né? A gente tem uma crise geopolítica acontecendo no mundo muito importante, que há décadas a gente não enfrentava. A gente tem uma crise econômica acontecendo no mundo, inflação que a minha geração viveu a inflação na infância, a gente não viveu a inflação trabalhando. É a primeira vez que, de fato, a gente pega uma inflação tão forte no mundo, não é só no país. Isso muda drasticamente a relação do negócio, porque todos os meses precisam ser revistos. E se a gente passou os últimos 3 anos revendo a cada 15 dias por conta de uma pandemia, agora a gente vive um mundo absolutamente instável. Então, tem um desafio importante, naturalmente estamos otimistas, a gente, né, estamos em processos para trazermos novas marcas, a gente está feliz em Cannes, vamos para F, estamos olhando para frente, mas é um ano de cautela, no sentido de não termos euforia, um dia depois do outro, para que a gente possa atravessar o ano crescendo, mas especialmente apoiando as nossas marcas também a crescerem, a enfrentarem, né, essa montanha-russa que parece não ter fim. Agora falando de carreira, né? Tantas conquistas, 3 anos, um pouco mais, acho que de 3 anos, aqui no comando da Liu Lara, presidente da ABAP, e uma voz importante, principalmente uma voz feminina, né, na liderança do mercado. O que você projeta para você, Marcinha? O que você quer? Onde você quer chegar agora? É interessante que é uma pergunta difícil até, porque essa profissão me deu muito mais que eu sonhei. Seria mentira eu dizer qualquer coisa, assim. Por onde eu passei eu fui feliz, por onde eu passei eu fiz amigos e faço. Por onde eu passei eu tive muitas conquistas. E, na verdade, eu nunca projetei onde eu queria chegar como cargo, mas eu sempre projetei onde eu queria estar com as pessoas, né? Eu nunca busquei um emprego pelo lugar em si, sim por quem seria meu gestor ou minha gestora. Então, eu acho que agora eu tenho 2 desafios bastante importantes. Sim, eu quero muito a união do nosso mercado de novo. Está na hora da gente começar a brigar menos e a discutir de forma literalmente educada, no sentido de busca de soluções. Então, acho que tem um lugar na ABAP muito importante da gente voltar, de fato, a ser uma voz única das agências um pouco menos espremidas, né? Ninguém sabe direito o que faz, todo mundo faz a mesma coisa. Não é bem assim. Tem um valor importante no que a gente faz. E eu acho que aqui na Liu Lara eu tenho uma missão super importante, uma agência de 30 anos que tem que cada dia mais, a cada dia as pessoas saírem maiores e melhores e as nossas marcas também. Então, se você me perguntar o que eu busco, cara, eu quero ver muito mais mulheres ocupando cadeiras como a minha, ou maiores do que a minha. Eu acho que até é meu momento de criar condição e abrir espaço para que as pessoas possam crescer, para que a gente seja melhor, humanamente melhor e humildemente melhor. Então, eu acho que está na hora, de verdade, esse é até um dos motivos de eu ter aceitado a ABAP, não é mais sobre a Márcia. Acho que nem nunca foi, mas acabou sendo. Agora é sobre o nosso mercado, é sobre as nossas pessoas, é sobre as minhas pessoas que aqui estão. Quando eu digo minha, é porque eu sou bastante possessiva, porque eu amo todo mundo que está aqui. Mas eu acho que é sobre um pouco mais de humanidade para uma sociedade que precisa muito disso. E acho que é o melhor que eu posso entregar. Com certeza. Márcia, obrigada pela entrevista. Adorei esse bate-papo. Obrigada por me receber aqui tão bem na sua casa, nessa agência incrível. E sucesso sempre para você. Para nós, obrigada. Eu estou sempre te acompanhando. A gente vai fazer muita coisa junto, eu espero. Volte sempre. Casa é sempre sua.